É muito fácil definir os jogos com um adjetivo. Eu acho que isso é geral. Os jogos são bons, os jogos são ruins, são emocionantes, são reconfortantes, são quebrados, são horrendos, são injogáveis, são chatos, mas entre todos os adjetivos, tem um que eu honestamente não vejo sendo usado tanto assim, e esse adjetivo é inteligente. Principalmente porque essa palavra é muito abstrata quando é usada nesse sentido. Claro que uma pessoa inteligente sabe muito das coisas, ou sabe, só um nerd mesmo, mas como que isso aplica em um jogo propriamente? Esse pequeno adjetivo é tão simples, mas significa tanta coisa para um jogo, e eu nem digo tipo de uma mecânica inteligente ou algo assim. Eu digo na forma mais literal possível, um jogo inteligente. E depois de pensar em muita coisa, eu cheguei a uma conclusão e finalmente achei. Esse jogo tem mais de 20 anos e é uma relíquia escondida entre a imensidão de jogos que foram lançados pro PlayStation 2. Esse jogo é Psychonauts. E falar dele é no mínimo complicado, e o que torna esse jogo não só único, mas também completamente inteligente, é a forma como ele trata todo o seu core e como isso tudo acaba se encaixando de uma forma completamente magistral. E antes de entender tudo isso por questão, a gente tem que entender sobre o que é o jogo. Nele você é o Rasputin, ou melhor, sua Res. E você cresce em uma família que sempre diz pra você temer os psíquicos, e todo esse medo vem de que no passado um psíquico acabou amaldiçoando a sua família. E essa maldição é nunca poder encostar em água, senão eles iriam morrer. Só que o Res mesmo é um psíquico, e sempre ele manteve isso escondido da sua família, treinando quando ninguém tava vendo, e enfim, ele viveu sua vida normalmente assim. Até que um dia ele recebeu um convite para participar de um acampamento de treinamentos de crianças com habilidades psíquicas. E obviamente ele não pensou duas vezes, fugiu de casa e foi lá treinar. E pulando menores detalhes que realmente não vão importar tanto, a gente chega e entende que os Psychonauts é o nome de uma organização federal que faz todo esse acampamento. E meio que o objetivo dessa organização é trazer paz ao mundo e investigar eventos paranormais no geral. Só que a forma que eles cumprem o objetivo deles não é brigando ou algo do tipo, mas sim de uma forma bem mais pacífica e inteligente, que é entendendo toda a raiz do comportamento de certa pessoa e entrando na mente delas, mas não entrando pra arrumar o problema entre aspas, mas sim ajudar a pessoa a enfrentar os seus próprios demônios. Isso é uma parte completamente importante da história, porque isso mostra que o jogo tem índices de maturidade que, sinceramente, poucos jogos têm, principalmente quando a gente olha pra ele e vê que ele é, querendo ou não, mais voltado pra um público mais novo, que talvez não entenda a importância de se tratar esses assuntos com maturidade, mas enfim. E nessa primeira parte do jogo, quando a gente ainda tá entendendo e caminhando nesse mundo, a gente começa a entrar na mente dos nossos instrutores. E de todas em específico, eu gostaria de falar da Mila Vodelo, uma instrutora que é super alegre e cuida muito bem de todas as crianças, praticamente como uma mãe. E quando a gente entra na mente dela em certo ponto do jogo, a gente vê que lá é completamente como a gente pensaria que seria. É uma festa, literalmente. Um lugar alegre, colorido, toca música e todo mundo lá tá se divertindo com isso. E todo esse cenário reflete muito bem a personalidade dela, e até a parte mais plataforma do jogo é pensada nisso também, já que nela você passa usando a habilidade de levitar, que além de servir como tutorial, acaba se encaixando com a Mila, já que ela é praticamente professora dessa habilidade, tipo, ela tá em um nível bem avançado. E tudo isso foi feito de uma forma muito boa, mas ok, o que deixaria todo esse cenário melhor, o que fazer o jogo não só ser um jogo bom, mas sim um jogo inteligente? E é bem simples. E a resposta tá nessa sala, mas não só nela, mas como na sala que você tem que entrar para entrar nela, onde tem um ventilador que nos sopra para fora, fazendo que a gente tenha certa dificuldade para entrar no seu lugar. E se você pensa nisso como um nível de verdade, de certa forma, um nível convencional, ok, isso é estranho, mas a gente tem que pensar que a gente tá dentro da mente da Mila, e se esse ventilador tá soprando a gente pra fora, pra gente não chegar nessa sala, tem um motivo pra isso. E justamente por ser na mente dela, dá pra entender que talvez ela queira que ninguém entre nessa sala, e por isso ela mantém ela meio que escondida. E entrando na sala, a gente se depara com um lugar completamente diferente de todo o resto do nível, sendo não uma festa, mas sim praticamente um quarto de criança. Nessa sala a gente também vê um cofre mental, mas que eu vou deixar pra falar depois sobre isso, porque tem algo que chama muito mais atenção, que é um baú. Assim que a gente entra no baú, a gente vê uma sala que definitivamente não tem nada relacionado. Mostra crianças gritando, pedindo socorro e meio que culpando a Mila. E as coisas que eles gritam, isso é meio que uma personificação dos pesadelos que ela tem. E isso acaba mostrando um lado bem diferente da Mila, uma parte muito diferente do que a gente vê no jogo mesmo.
E pra gente entender tudo que tá acontecendo nisso e por que esse lugar é tão medonho, a gente tem que ver o cofre mental dela, que tá na sala anterior. Nesses colecionáveis a gente consegue ver uma parte da história de uma pessoa, ou melhor, memórias que ela mantém trancado dentro da sua mente, seja lá por qual for o motivo. E quando a gente abre esse cofre mental, nós vemos que ela, antes de ser uma Psychonaut, cuidava de um orfanato e vivia muito bem e muito alegremente, na verdade. E foi provavelmente daí que ela tirou e tem todo esse comportamento alegre e meio mãezona. E a história vai se seguindo assim, nos mostrando dessa forma, mas um dia quando ela saiu pra fazer compras, assim que ela volta pra casa, a casa tava pegando fogo, com todas as crianças dentro dela. Por ela ser uma psíquica, ela escutava cada grito das crianças que pediam e suplicavam praticamente ajuda pra ela. E isso, obviamente, se tornou um trauma gigantesco pra ela. E todo esse trauma que é representado na sala que a gente acabou de sair. Por isso, todos os pesadelos meio que estão trancados em uma sala pegando fogo, gritando ajuda. Mas o mais interessante disso não é quão inteligente isso parece ser na primeira camada. Tipo, quando a gente realmente olha pra isso, a gente entende algo muito importante em toda a temática de Psychonauts. Ao invés disso tomar um pesadelo e tomar ela por inteiro e impedir que ela seja ela, ou algo assim, a gente vê que, ao invés disso acontecer, ela meio que tirou força em todo esse trauma, e isso fez com que ela se tornasse uma Psychonaut. E quando ela achou força nessa parte da sua personalidade, ela seguiu a sua vida normalmente. Tem diversos momentos onde ela se mostra mais mãezona e que ela realmente se preocupa com todas as crianças que estão no acampamento do Psychonauts. E tudo isso se conecta tão bem, não só internamente na mente dela, mas sim com toda a sua personalidade de fora, e sem nem contar alguns quesitos mais profundos. Isso é uma lição de level design, que cai naquela regra do show don't tell. Enfim, voltando aqui, isso é incrível por si só, e é isso que torna Psychonauts tão inteligente. E olha que esse é um dos exemplos mais simples que eu poderia dar aqui. No decorrer do vídeo eu vou falar do provavelmente o pico desse jogo, que é a história do Homem do Leite. Pois é, a gente vai chegar lá. E toda a forma que Psychonauts trata os personagens e a psique é só disso pra cima. Todo o cuidado imenso em projetar cada detalhe que acaba se moldando e se colocando tão presente, tanto em quesitos menores como a posição de uma sala e um ventilador soprando, quanto em quesitos maiores da personalidade da própria personagem. E tudo isso é tratado de uma forma tão natural e responsável que é inimaginável que esse jogo faz isso. E o jogo não é como se ele fosse denso, isso é bem diluído dentro da forma do jogo. E todas essas questões ficam cada vez mais e mais claras, principalmente quando o jogo começa a tratar de assuntos mais sérios, como doenças mentais e questões mais e mais complexas. E outro nível que realmente merece ao menos uma atenção é o Black Veiltopia. Sem explicar muito da lore, nesse mundo a gente tem que entrar na mente de um artista que não consegue terminar suas pinturas, porque por mais boas que elas sejam, ele sempre tem alguns ataques de raiva, e pra ajudar ele a gente entra na sua mente e a gente vê um mundo completamente vibrante. E nesse mundo a arte que ele faz é completamente presente, tanto de uma forma boa quanto de uma forma ruim. Quando a gente vê, por exemplo, a água dos esgotos é vermelha, representado pela parte ruim dela. E quando a gente toma essa visão, a gente vê que em diversos lugares essa água sai, ela acaba escapando em chafarizes e principalmente na sua sala de pintura, que é completamente tomada por essa água. Isso mostra como praticamente refém da arte ele é. Durante todo o nível, um touro persegue a gente. Ele funciona como uma manifestação do sentimento de raiva do artista. Tanto é que esse touro também o atrapalha, jogando tudo que ele faz fora. E aí que vem a parte bem inteligente, que não é só ele, mas sim também a gente tem que começar do zero no nível. E incrivelmente a forma que ele lida com todo esse problema é por causa da música. Mas, enfim, eu acho que isso já seria demais pra esse vídeo. Porque tem um mundo em específico, que é considerado por todo mundo um dos melhores em Psychonauts. Esse mundo mostra todo o cuidado que esse jogo tem em abordar assuntos mais sérios, e quão bem ele consegue fazer isso. Esse mundo se chama A Conspiração do Homem do Leite, ou Milkman Conspiracy. E esse mundo pertence ao Body Cooper, o guarda de um asilo que a gente tem que entrar nessa parte da história. E por causa disso a gente tem que fazer ele abrir o portão pra gente. Só que digamos que ele não tá na sua melhor forma mentalmente falando. Desde o início a gente pode ver indícios de paranoia dele, como ele falando teorias das conspirações e escrevendo elas na parede do asilo. E ele se recusava a abrir o portão e ficava falando que o Homem do Leite tinha a chave, entre diversas outras coisas que não faziam o menor sentido. E obviamente a gente, sem entender nada, entra na mente dele, e no início nós vemos uma casa completamente cheia de fotos e escrituras sobre
teorias da conspiração e também, principalmente, sem nenhuma porta pra sair. E o Body fica lá, falando sozinho sobre as teorias dele, e principalmente sobre um tal de Homem do Leite. E quando a gente usa clarividência nele, que é uma habilidade onde a gente consegue ver o mundo pelos olhos da pessoa, a gente vê que tudo que ele vê é rabiscado, é cheio de anotações. Mas entre tudo isso, a gente consegue a informação que o Homem do Leite tá aparentemente morto. E com isso, a porta da casa aparece. E é agora que o mundo começa de verdade. Porque quando a gente sai, a gente vê uma vizinhança completamente diferente. Nada tem uma lógica e ela é completamente distorcida. E quando a gente anda por ela, a gente vê que tudo parece estar nos espionando. Lixeiras tiram fotos de nós. Quando a gente entra em uma casa, a gente meio que vê por uma câmera de segurança, tem carros com antenas parabólicas, pessoas fingindo estar trabalhando, espiões e agentes do governo, janelas com olhos olhando pra você e acho que deu pra entender tudo isso, né? E pasmem, nada para por um segundo sequer. A todo momento tem alguém cochichando ou tirando foto da gente. Isso dá uma ideia muito boa sobre toda a paranoia que o Body Cooper tem, e principalmente como a mente dele funciona. E isso também te insere meio que no ambiente. A gente começa a entender como uma pessoa com paranoia constante vive e a gente sente a mesma coisa que ele. E o jogo mostra isso muito bem, não só por esses quesitos mais aparentes, mas também por diversos outros, como por exemplo, se a gente comparar com o mundo da Mila, a gente vê que aqui os pesadelos são bem soltos, não tem nada que prenda eles, inclusive um até nos arrasta pra uma boss fight. Enfim, em certo momento dessa fase, a gente descobre que o Homem do Leite tá vivo e que ele tá escondido dentro do mundo, e a gente começa a entender mais da parte do Body quando a gente vê os seus cofres mentais, quando a gente vê que ele já tinha essa questão de ser meio paranoico, que já tinha echado fogo em um lugar que ele tinha sido demitido, e também que ele foi pra um asilo e que ele foi manipulado pra poder criar esse alter ego do Homem do Leite. Sabendo disso tudo, o Rez acaba soltando o Homem do Leite pra poder abrir a porta. E aí ele fez um pequeno erro, porque por causa disso, o Body entra em uma crise e enlouquece. Com isso, no mundo real, ele sai e joga uma molotov dentro do hospício. E obviamente, eu não tenho tanto tempo pra explicar as nuances desse mundo, mas isso é importante pra gente entender toda a construção desse jogo. E o que me impressiona é como esse jogo trata toda essa questão de uma forma muito responsável e consciente. Não vilanizando o Body, mas sim mostrando que ele não tem culpa de tudo isso, já que ele foi induzido a ter o Milkman criado dentro de si. Toda essa persona completamente destrutiva, que antes estava reprimida só esperando pra ser solta. Isso só se torna mais claro quando a gente vê mais adentro da história dele e entendemos todo o seu passado, que ele só ficou completamente paranoico por eventos da sua infância relacionados com a sua mãe. E tudo isso só foi ficando cada vez maior e escalando mais com o tempo. O jogo tem muita responsabilidade em tratar cada um desses assuntos. E tudo isso é só a primeira parte da mensagem do jogo, e isso vale para todas as vezes que ele trata sobre doenças mentais. A segunda parte desse episódio do Milkman, que dá pra gente tirar disso, é que, diferentemente de todas as outras mentes que o Raz entra, nessa ele não consegue ajudar a pessoa. Muito pelo contrário, o Raz causa caos. Não só pro asilo e pras outras pessoas de lá, mas pra principalmente o Body Cooper. E por causa de toda essa irresponsabilidade que ele teve, isso acabou gerando mais problemas que não foram causados porque o Body é um vilão, mas sim porque ele é mentalmente estável. Isso novamente só torna mais e mais explícito a responsabilidade de se tratar sobre doenças mentais que esse jogo tem. E ver que o jogo trata isso tão bem, diferente de muitas outras mídias, torna ele extremamente autoconsciente da sua responsabilidade como uma peça de arte. E todo o conjunto desse jogo, mecânicas, histórias, desenvolvimento da história, level design, torna esse jogo tão bom, e eu nem tenho tanto tempo pra discorrer sobre tudo isso. E também não vai ser o principal desse vídeo. E, enfim, tudo isso que eu falei é só uma parte de Psychonauts, e podem ter certeza que as outras partes são tão boas quanto. E toda essa autoconsciência que ele tem, todas as metáforas, os níveis e como eles são feitos, tudo isso e muito mais a verdade faz que, com menos pra mim, esse seja um dos poucos jogos realmente inteligentes e bons.